enquanto se vai pondo o microfone, eu vou falando e vou fazendo a pergunta. É importantíssimo para uma cidade fazer, enfim, e para saber o estado da arte, ouvir, ver, obviamente, o estado da arte, seja ele as condições físicas dos equipamentos, das vias, dos passeios, etc., mas, sobretudo, ouvir as pessoas que utilizam, os utilizadores, o cidadão. E isso é importante para termos um diagnóstico mais assertivo, mais correto, mais real, para que depois se possa então traçar, enfim, eixos de atuação. Isto é uma evidência, não é? É básico. Isto é básico. E em alguns sítios tem-se vindo a fazer isso claramente. Eu acho interessantíssima. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Eu acho interessantíssima esta forma como a Câmara Municipal conduziu com este modelo que não é muito usual. Eu agora que todos nós ainda vamos ter mais responsabilidade, porque ouvimos aqui na voz das pessoas o problema, e eu estou encantada porque ando a falar nisso há tanto tempo, não é? Um bocadinho sempre longe daquilo que era a engenharia tradicional dos transportes, que há bocadinho sou ministro, da tua revista tem que passar a ser engenharia, revista Mobilidade. E eu venho nessa luta desde sempre a dizer que eu não era engenheira da mobilidade. E acessibilidade. E acessibilidade. A própria Ordem dos Engenheiros não me reconhece como engenheira, porque diz que eu não faço uma coisa muito de engenharia. Fantástico. E, portanto, temos aqui estas pessoas que estiveram aqui demonstram que a mobilidade vai muito mais do que aquilo que são as grandes infraestruturas pesadas. A mobilidade é o chão que caminhamos todos os dias. Era aquilo que eu estava ali a referir. É o chão que caminhamos todos os dias e nós vamos ter que trabalhar cada vez mais no sentido de planear as cidades, como dizemos, na planificação das cidades. Vamos ter que ouvir estes depoimentos, vamos ter que os anotar. Eu penso que é isso que as câmaras municipais, e eu acredito muito. Muito. As câmaras municipais são umas máquinas. Eu sei que há muitas que ainda têm que evoluir um pouco. São as máquinas no bom sentido. No bom sentido, de desenvolver as coisas com tudo o que é difícil. O senhor Presidente da Câmara iniciou muito bem, obviamente, estava o Ministro, tinha que fazer um apelo. É muita competência para as câmaras municipais com envelopes financeiros muito curtos. Sempre. Ou inexistentes. E na área da mobilidade é isso que está a acontecer. E, de repente, as câmaras municipais têm que fazer tudo, desde a saúde, à educação, e têm que também trabalhar hoje a componente já das alterações climáticas. Elas estão habituadas a trabalhar com pouco. Muito. Agora, com nada é que é difícil mesmo. Pois, mas por isso é que vai ser cada vez mais necessário nós planearmos, porque nós vamos ter que pegar naquilo que eram uns planeamentos muito clássicos, também fizemos, na outra altura, que eram muito caros, que eram bíblias autênticas académicas, até diria da universidade, e vamos ter que fazer planos muito rápidos, muito mais ágeis, muito mais dinâmicos. Há aqui uma condição que é uma condição, isto é um lateral da tua apresentação, que é planos rápidos e que sejam execuíveis no tempo. Que é o mandato da própria Câmara. De facto, é ingrato para quem foi eleito, desenvolver, lutar com instituições, lutar no bom sentido, conseguir verbas, fazer concursos públicos, no meio da contratação pública, lança o concurso e depois, enfim, eu não digo que sejam os louros, mas quem inaugura, quem vê o fim da obra, já não é ele porque acabou o mandato e não ganhou as eleições, mas é outra pessoa. Quer dizer, as coisas têm que ser muito mais céleres. Eu penso que um dos problemas da ausência de planeamento em Portugal, isto é planeamento a nível de todas as escalas, é justamente o problema que tem acontecido cada vez mais com o aperto dos mandatos. Os ciclos políticos são tão curtos. Eu, se mandasse, não eram 4 anos, eu diria 6 anos, no mínimo, um mandato. E então faziam 12, ok, tudo bem. São tão curtos que as câmaras municipais, com esta ânsia também de resolver no imediato a resposta à comunicação social, que é altamente online, just in time, a rede social está aqui, está a bombar lá fora, que é que estamos e a pressão. Então, a Câmara Municipal e os autarcas são levados um bocadinho, e os técnicos depois em fazer aquilo que é o imediato, que são as obras e as medidas avulsas, e não o planeamento estratégico que nós temos que pensar. Por isso é que eu acho que era muito importante que houvesse quase obrigatoriamente, assim, os 2 primeiros 3 anos de quem chega a uma Câmara Municipal não podia fazer obras. E os municípios têm que entender isso. As obras têm que ser o resultado de um planeamento, de uma estratégia. E não pode ser sempre a reboque com medidas curativas.
Nós precisamos trabalhar a questão preventiva. Daí que estava há bocadinho ali com o engenheiro Jorge Nunes a meter cunha nas funções que tem da CCDR a dizer estamos breve com o quadro comunitário. E esse quadro comunitário não pode ser a replicação de continuarmos a fazer medidas, sem elas serem estrategicamente bem aplicadas no território, que não é só à escala nacional, não é só à escala das CIMs e das áreas metropolitanas, é do território do município, eu diria, de Hermesinde, eu diria, da Gandra que fica aqui ao lado. Que estas pessoas que estão aqui andam de cadeiras de rodas, por vezes, andam de varinha ou por causa de serem cegas, ou têm outros tipos de mobilidade reduzida, ou são as simples mães como eu fui há 20 e tal anos e percebi que não podia andar na cidade. São séniores, não é? Claro, e são confrontadas todos os dias com problemas. Aquilo que vais aqui apontar é uma coisa que eu acho fantástica, que é uma carta de patologias. É mais ou menos quando a gente vai ao médico fazer o check-up, não é? E vimos lá sempre doentes, a gente entra com saúde. Ainda assim, é uma das características de qualquer ida ao médico, entramos com saúde e vimos lá cheio de remédios e de doenças. Aqui é um bocadinho... Eu vou tentar fazer uma analogia. Mas é uma carta de patologia, mas diz-me, é só uma mera identificação daquilo que está menos bem ou é uma carta de compromisso para aquilo que temos que mudar? É uma carta de identificação, fazendo um diagnóstico como uma prescrição médica. Eu entendo que o doente tem que cumprir. A cidade é uma célula. Para cumprir. Exatamente. Nós temos que fazer esse diagnóstico, como quando vamos ao médico, ver se estamos bem do coração, do fígado, a gordura, as varizes, aquelas coisas. E nós estamos todos com canais de circulação, que é a irrigação, são as grandes infraestruturas. Nós dentro do nosso corpo temos grandes infraestruturas. Eu acho que é uma comparação fantástica entre aquilo que é hoje o urbanismo, a engenharia do urbano e a mobilidade e a medicina. Mas eu preferia mostrar ali, senão não vou ter tempo. Consegues ser muito rápido. Agora como é que eu faço? Ocupaste-me aqui 10 minutos? Vou ver. Então vamos para ali. Bom dia a todos. Eu cumprimento a Câmara na pessoa do Sr. Vereador, se me permite, Paulo Ferreira, e todos os autarcas, vereadores, pessoas que estão aqui de forma autónoma e que quiseram perder um bocado da sua vida. Podem ir para, eu não sei se isto, um bocadinho do seu tempo da manhã para estar aqui. Eu vou tentar fazer aqui uma introdução, no fundo, quase uma síntese do que aconteceu neste início de manhã, entre as palavras fantásticas do Sr. Presidente de Câmara, que eu sublinho sempre, quando falam que a mobilidade deve ser uma atitude social e uma atitude muito mais séria naquilo que é a cidade enquanto direito, não é? Não são, obviamente, apenas as infraestruturas ou outras coisas avulsas, os transportes são realmente presentes, mas também naquilo que o Sr. Ministro disse, que eu ando encantada, já lhe disse a ele, não obstante ele também ser colega, engenheiro, e de ser nas lidas e não acreditar que a natureza está toda à direita, não é? E vive do estado da arte, e eu também entendo que é preciso fazer muito mais, trabalhar muito mais e muito naquilo que foi a sequência daquilo que ouvimos aqui de manhã. Nós temos que trabalhar a diferentes escalas do planeamento do território, naturalmente, mas o fazer vai ser na rua, vai ser na praça, vai ser no jardim, e é isso que nós temos que estar muito atentos. Eu gostava de, antes disso, e porque não poderia, foi essa a encomenda que eu fiz e que eu combinei aqui com o Sr. Vereador, eu gostava de passar algumas imagens que dão um bocadinho, refletem aquilo que foi a conversa com o José Limão. As cidades estão, desta maneira, como sabem, estão bloqueadas. Aliás, os telejornais têm aberto todos os dias, de forma imparável, a nível nacional, como sabem, mesmo até o Porto Canal, para pensar nesta área metropolitana do Porto, com estas problemáticas. Nós, no Porto, temos sentido que o trânsito tem vindo a aumentar. A VCI cada vez está pior, as ruas estão pior. Há aqui problemas que são, de facto, que mostram que as cidades estão bloqueadas. Mas, ao mesmo tempo que as estradas estão bloqueadas, elas são reflexo, como sabemos, de um tempo muito grande, de muita construção que se fez. Eu diria de uma ausência muito grande de planeamento do território. E nunca houve um casamento muito perfeito nestas últimas décadas entre o ordenamento do território e o ordenamento dos transportes, que eu chamaria hoje, como já perceberam, até dito aqui pelas palavras há bocadinho sublinhadas pelo Ministro, pelo planeamento da mobilidade. E, entretanto, muitas foram as infraestruturas que cortaram este território. E nós aqui temos isso em Valongo. Valongo é exatamente isso, é um território que está subjacente a várias infraestruturas, quase aqui algumas até em X, que cortaram o território, que dividiram ruas, que dividiram quintas, que dividiram lugares. E o que é que nós verificamos hoje? É que já não conseguimos andar todos de carro, já não conseguimos porque os carros ficam parados e ficam amontoados, estacionados
naquilo que são as grandes infraestruturas, com os níveis de serviço que sabemos, quem estuda as engenharias do tráfego, de níveis muito elevados em que já estão parados. E o que é que vamos verificando de seguida? Da mesma forma que a segunda circular de Lisboa começa a ter criatividades para unir aquilo que as estradas e que as grandes infraestruturas fracionaram, como aquela ponte conhecida que é a Ponte Galp, que une para passarem peões e ciclistas, no sentido daquilo que vimos há bocadinho, ouvindo aqui os colegas de painel, em que já têm a coragem de mudança de atitude para deixarem o carro e com um mundo que não está desenhado, realmente ainda não está preparado para andar a pé de bicicleta nem de trotinete, já se atrevem até a fazer isso porque sabem que demoram muitas horas naquilo que são os circuitos. O que é que nós verificamos? Verificamos que nas últimas décadas os nossos filhos cresceram a conhecer as cidades através do banco do carro dos pais. Eu estive esta semana naquele congresso em Santo Tirso que o JN lançou e o sociólogo que estava no painel começou exatamente com esta imagem. E eu fiquei maravilhada porque eu acompanho aqui 3 ou 4 imagens, estão aqui muitas pessoas que me conhecem, para ela será uma seca, mas há 3 ou 4 imagens que eu vou continuar a usá-las porque eu continuo nesta evangelização de que a cidade não pode ser vista pela janela do carro dos pais, sob pena que as crianças vão ser um dia adultos e vão continuar a ser inseguras e a não ter essa capacidade de autonomia, de liberdade e de segurança que nós precisamos. Mas há novos problemas no planeta, como já foi aqui referido, que são estes problemas todos das alterações climáticas, as novas exigências da descarbonização, e também aqui o Sr. Ministro disse, não é para amanhã, não é para depois, é já. E a Europa disse que é já, e a nova Comissária Europeia disse que é já. E Portugal está alinhado nas políticas nacionais a dizer que é já que temos que trabalhar. E nós todos aqui também, que ainda estamos a trabalhar o Portugal 2020 e que ainda temos muita coisa para fazer nesse âmbito, mas que já estamos com outro quadro comunitário a chegar, temos que nos alinhar todos, sem exceção, e todos com determinação, para que esta conferência magnífica que está hoje aqui a decorrer, daqui a 10 anos, não tenha necessidade, não pode mais haver este tema. Teremos que dar, e a Câmara de Valongo vai ter que criar outros temas. Este tema da mobilidade, das alterações climáticas e de todas estas problemáticas que implicam a saúde pública, e a minha última conversa, já não anda a ser as pessoas com deficiência, as pessoas com idade reduzida, o problema do desenho urbano. A minha última conversa passou a ser esta, os últimos meses, porque de facto são muitas as pessoas que morrem no mundo por problemas de saúde pública que advêm da mobilidade ou dos problemas do tráfico e da mobilidade, e porque eu própria, como todos vós quando viajamos, e há muito pouco tempo atrás, há 15 dias, 3 semanas, estava em Madrid, e de repente acordo de manhã com uma cidade sem carros, completamente fechada, não havia carros estacionados e pessoas na bicicleta com máscaras. E é exatamente estas imagens que eu tirei, esta imagem. E isso é Madrid aqui ao lado. Para nós que vivemos no Porto é tão rápido chegar a Madrid, quase como chegar a Lisboa ou chegar ao Algarve. Às vezes pensamos que isto é em Tóquio, não sei, não é aqui. Portanto, o problema está aqui muito em cima da mesa. Mas, meus amigos, não há só problemas. Agora vou mostrar 2 imagens fantásticas, aquelas que nos dão força para nós continuarmos a viver, e à Câmara também, aqui às câmaras presentes, que são as novas tendências sociais. Esta é outra das imagens que me acompanha sempre. Nós vamos viver 100 anos. Manuel Oliveira viveu 106 anos a trabalhar. Ok? Oscar Niemeyer, que é um dos meus arquitetos preferidos, faleceu há pouco tempo atrás, com 103 anos a trabalhar. E costumo também de sempre dizer isto. E sabem com que idade é que ele casou pela última vez? Com 97 anos. Isso significa, portanto, que nós vamos ter novos estilos de vida. E esses novos estilos de vida vão exigir também políticas urbanas diferentes, políticas de mobilidade, políticas de socialidade, políticas de ambiente, políticas muito mais humanizadas. E esta é, obviamente, a grande área que me tem acompanhado quase a minha carreira profissional toda, a insistir, a debater com os poderes políticos em curso, a debater com o país nas suas diferentes escalas, também a nível das ruas, dos debates populares também, e com as autarquias, que nós temos que ter o direito à mobilidade. E o direito à mobilidade é algo muito importante. Se nós não tivermos mobilidade, nós não temos liberdade. Pense cada um aqui à sua escala. Vejam o que é amanhã ficarem presos numa cadeira de rodas e, por sua vez, essa cadeira de rodas ficar no 4º ou no 5º andar de casa e não ter nem sequer elevador para sair. E ter que depender de outra pessoa. Nós que gostamos hoje tanto de sermos independentes. Todos nós somos praticamente seres unipessoais.
E, portanto, é isso que eu também apelo, e vem muito na sequência do painel anterior. O direito à mobilidade é o direito a pessoas com mobilidade reduzida, sejam pessoas em cadeiras de rodas, sejam pessoas cegas ou invisuais, sejam mães com carrinhos de bebê, sejam pessoas com alguma idade, sejam senhoras de tacão alto, sejam famílias com as múltiplas gerações. Nós temos que desenhar projetos para todas estas pessoas. Há bocadinho também em conversa estava o engenheiro Nunes a dizer-me, então, mas o quadro comunitário diz que tem que ser os projetos acessíveis, que tem que implementar as condições de acessibilidade. Pois é, meu caro engenheiro, dizem tudo, mas a verdade é que todos os dias se construem passadeiras a cubos, que não são confortáveis para uma cadeira de rodas, nem para uma pessoa com problemas de mobilidade. Todos os dias se fazem passeios reduzidos. Todos os dias se colocam árvores no meio dos passeios. Todos os dias se põe mobiliário urbano nos meios dos passeios. Todos os dias se fazem degraus. Todos os dias se construímos para pessoas que não têm as mesmas capacidades de mobilidade. E por isso, meus senhores, ajudem-nos, por favor. Tão importante como as alterações climáticas é esta matéria. Portanto, eu conto com todos vós também nesta luta de uma cidade mais inclusiva. Os dados trazem enormes preocupações. Nós há muito tempo que falamos que temos que inverter os conceitos de mobilidade e o paradigma da mobilidade urbana tem que ser invertido. Se nós formos, por exemplo, a Copenhaga, nós sabemos que o primeiro modo de transporte, aquele que é mais utilizado nas cadeias de deslocação, casa-trabalho e casa-escola, é a bicicleta, depois o transporte público, depois o carro e, por fim, o peão. Mas se nós formos, por exemplo, a Barcelona, nós sabemos, temos conhecimento que o primeiro modo de transporte mais utilizado é o transporte público, depois vem o andar a pé, os modos suaves ou de bicicleta, e apenas o carro ocupa 27% daquilo que são os modos nas suas deslocações casa-trabalho e casa-escola. E agora reparem, se nós pensarmos no nosso país, se pensarmos na nossa área metropolitana do Porto, o que é que nós vemos? Que nos últimos tempos tanto temos falado, Limão, tanto temos falado sobre transportes, sobre mobilidade, sobre rede, sobre humanização dos territórios, sobre as políticas que têm que ser invertidas. Tanto se tem investido. E os últimos dados, que é que resultaram? Em 2017, continuamos a aumentar a taxa de motorização na área metropolitana do Porto. Onde é que estamos a trabalhar? O que é que estamos a fazer? O que é que está a falhar? O que é que está a falhar? De 2001 para 2011 aumentamos de 47% para 63% e de 2011 para 2017 ainda aumentamos para 68%. Eu estou ansiosa para ver os dados de 2021. São esses, é o inquérito à mobilidade que há de sair do INE, que vai dar o panorama nacional. Nós só temos dados de Porto, área metropolitana do Porto e área metropolitana de Lisboa. Mas os dados são maus, são muito negros e nós vamos ter que mudar esta atitude. Ao mesmo tempo, nós sabemos que cada vez se vendem mais carros em Portugal, cada vez mais carros a serem vendidos, mesmo não sendo os tais com energias alternativas. E, entretanto, o que é que nós também verificamos? Em vários países onde tenho andado em conferências internacionais e também acompanhando os dados dos acidentes, os dados da poluição que há, por exemplo, em alguns medidores da VCI, no caso do Porto, temos verificado que, à medida que nas cidades aumentam o número de dióxido de carbono na atmosfera, praticamente de forma direta entram nos hospitais pessoas com muitas doenças. Este é um dado muito concreto. Eu há muito pouco tempo estive em Groningen, tive aqui algumas pessoas daqui, sei que também lá estiveram, e foi o dia todo a debater a importância da alteração das políticas de mobilidade para mudarmos a política da saúde. E a saúde a trabalhar com as questões da mobilidade. A bronquite asmática, a asma, o cancro do pulmão, a rinite, estão todos cheios de alergia, no meu escritório chegam todos cheios de alergia sempre. Problemas pulmonares, problemas de pneumonias, e isto chega até a outras coisas muito mais que tenho vindo a estudar recentemente com o professor Sobrinho Simões, com muita alegria, porque ele insiste que o cancro vai terminar em breve. Nós não vamos morrer de cancro, mas vamos morrer de problemas desta natureza se nós que desenhamos e planeamos as cidades não tomarmos medidas muito ágeis e muito rápidas. Há, portanto, a nível da Europa, indicadores muito maus, muito negros, na redução a nível da redução dos mortos. Nós, em Portugal, temos uma taxa de sinistralidade muito elevada, continuamos a estar nos piores dados da Europa, e, portanto, também temos que ver esta questão, que é, se por um lado temos problemas de mortes devido à poluição, por outro lado temos problemas de mortes devido aos acidentes rodoviários. E aqui, meus amigos, volto a chegar à mesma coisa. A escala nacional é muito importante e as políticas nacionais são fundamentais porque elas são estratégicas. Mas, mais uma vez, depois vem que recair nos municípios a necessidade de intervir, porque o maior número de mortes, de acidentes graves que existem, é nos meios urbanos.
Por isso é que quando estão em auditórios como desta dimensão e colocam e empurram que as questões são das infraestruturas de Portugal e que são têm todos o seu dever e têm toda a sua responsabilidade, porque também há mortes ainda nas estradas de longo curso, mas o maior número da taxa de sinistralidade rodoviária é em meio urbano. E no meio urbano já está 50% da população mundial. E em 2050 vai estar 70% da população mundial e Portugal não foge à regra. Portanto, meus senhores, nós temos que concentrar as nossas energias a estudar o meio urbano, a perceber onde é que estão realmente os pontos negros, que era uma coisa que nós fazíamos a nível de engenharia. Eu comecei a minha carreira de engenheira a estudar nos municípios onde é que as pessoas morriam, onde é que tinham acidentes graves e menos graves, onde é que havia cruzamentos perigosos. E hoje não se faz rigorosamente nada quase desse trabalho. Eu peço desculpa, sei que alguns fazem, mas há muitos municípios que não fazem. Aliás, na altura era obrigatório fazer planos de segurança rodoviária, que também hoje deveriam ser alterados, que não deveriam se chamar planos de segurança rodoviária, mas planos de segurança da mobilidade, porque tudo isto era muito focado no automóvel. E nós, como vimos há bocado, das 4 pessoas aí de painel, já temos várias que nem sequer andam de carro, utilizam outros modos de transporte. Da mesma forma que o Código da Estrada, tenho vindo a dizer, tem que ser modificado, até o próprio título tem que passar para o Código da Mobilidade, naturalmente. Portanto, há aqui um trabalho muito a fazer. E por isso, caros amigos, no mesmo dia que a própria ONU lançava em Portugal, que lançava a nível mundial uma catástrofe a nível das emissões de partículas nefastas para a saúde pública, nesse mesmo dia, em Portugal, sabíamos que os inquéritos à mobilidade de Porto e Lisboa, das áreas metropolitanas, estavam cada vez em pior circunstância. Isso fez-me escrever e pensar, como tenho feito sempre, quem me conhece. E por isso tenho dito muito recentemente, todos os dias, de forma muito insistente, que a solução está no planeamento da mobilidade. E eu vejo o planeamento da mobilidade exatamente como um colete salva-vidas. E é por esse motivo que entendo que o rei não pode mais ser o carro e que todos nós que trabalhamos as cidades na mobilidade ou no desenho da cidade ou na gestão da própria cidade enquanto um condomínio, nós temos que saber que temos que inverter toda esta problemática e que temos que ter os níveis de transporte todos ao mesmo nível. E por isso o planeamento torna-se importante. E torna-se importante mesmo percebendo que há diferentes gerações de planeamento. Nós temos vários municípios no país, são cerca de 308, como sabem. Uns ainda continuam na primeira geração, ainda continuam a fazer infraestruturas, mesmo o Ministro dizendo que já não querem variantes, mas ainda continuam a fazer infraestruturas pesadas. Outros já estão na segunda geração, a trabalhar nos layers diferentes da mobilidade, quer seja a rede das ciclovias, quer seja a rede dos modos pedonais, a rede de estacionamentos, a rede da logística, a rede de tudo isto. Mas o nosso momento agora é cozer a rede das redes, é trabalhar o nó. E o nó como um espaço de qualidade de vida, um nó de interface, em que realmente, como há bocadinho aqui referiam, que nós temos que sair de autocarro e saber que temos uma paragem amiga, confortável, que nos impeça de apanhar tanta chuva por vezes, de algum sol que também temos muitas vezes, e que seja mais amigável e que seja segura. E esta é a grande revolução, é a terceira geração dos planos de mobilidade urbana sustentável, e quem não fez o primeiro ou não fez o segundo, tem que ir rapidamente para a terceira geração. Não vale a pena, porque o tempo não para, e porque as exigências são demasiadamente grandes. E, portanto, todo este trabalho setorial do planeamento do território, dos padrões de mobilidade, da mobilidade pedonal, das condições de acessibilidade e do desenho universal, aqui falado, do transportes públicos, dos interfaces, do estacionamento, da logística urbana, da segurança rodoviária, da circulação, até chegar às questões da sensibilização, tudo isto tem que ser trabalhado de forma muito integrada e integrada mesmo. Ou seja, numa Câmara Municipal, esta matéria vai cobrir todos os departamentos. Não é um assunto do trânsito já, não é um assunto só dos transportes, não é um assunto só da parte de requalificação dos espaços verdes e do ambiente, é um assunto de todos, onde a sociologia urbana toma um papel importante. Aquilo que temos vindo a ver nos países mais desenvolvidos e nas cidades mais desenvolvidas nos últimos tempos é que estas grandes infraestruturas que levavam os caudais de tráfego para o centro da cidade, e uma vez que no centro da cidade elas já não comportam tanta carga de carros, elas estão a ser alteradas, estão a ser recicladas. Grandes rios, grandes ribeiras, grandes linhas de água foram tapadas com estradas. E o que é que aconteceu? Se calhar, devido a isso, é que nós temos também grande parte dos problemas das alterações climáticas. Nós não valorizamos aquilo que o Sr. Presidente disse da infraestrutura verde. Nós ignoramos essa infraestrutura verde, essa infraestrutura básica da natureza. E, portanto, temos que trabalhar tudo isto de forma diferente, reutilizando os espaços urbanos, sabendo que não adianta fazer estradas até ao centro da cidade, porque depois vão lá ficar. Eu não tenho qualquer dúvida que o próprio túnel do Marquês, em Lisboa, se calhar tem uma vida de 5, 10 anos, não vai ter mais. Ele vai ser tapado.
porque os carros não podem chegar com tanto carro ao centro da cidade. Aliás, já está a haver restrições em Lisboa, como sabem, portanto, esta luta pelos túneis e pelos viadutos não é esse o caminho. 60% das viagens realizadas em todo o mundo têm menos de 6 km. Vejam o que é que isto quer dizer. Significa que nós temos que andar, se calhar, estes 6 km de outra forma, não é andar de carro, a dar voltas de carro à procura de estacionamento, quando às vezes fica mais perto se fôssemos de outro modo de transporte, como aqui foi verificado. Temos que olhar para a cidade e trabalhá-la nesta escala do metro minuto que Pontevedra nos ensinou e que temos vindo muito bem pelo país inteiro a melhorar e a reproduzir. Na mesma forma do metro, fazermos caminhos, mapas para dar aos cidadãos e para dizerem que vocês estão a 5 minutos daqui, estão a 2 minutos, estão a 3 minutos e podem chegar lá. E percebermos que estas imagens que aqui vos mostro são imagens que existem. Não são imagens de extraterrestres, nem como eu digo, do iCloud. Muitos aqui da sala conheceram as primeiras imagens a cinzento. Eu tive a sorte que não conheci, mas conheci com carros e com trânsito lá pelo meio. E aquilo que se verifica hoje é o quê? É que as pessoas aprenderam a usufruir o espaço urbano, a dar-lhe mais humanização, a estarem e a fazerem desses espaços áreas de estadia. E, portanto, aquela controvérsia que nós temos muito quando chegamos à Câmara e os políticos, o problema que têm nas tomadas de decisões que têm, porque os cidadãos também são muito duros e nunca aceitam com muita facilidade as alterações de tráfego, não aceitam nada disso. Elas têm que perceber, e todos vós aqui na sala, em particular, munícipes, seja de que terra onde estiverem, onde forem, que há mudanças que são difíceis de ser aceitas, mas que têm que vir a ser tomadas com muita determinação do ponto de vista político, porque nós sabemos que o futuro vai ser muito mais desta maneira. As boas práticas do desenho urbano mostram-nos isso, que é, há áreas que foram trabalhadas porque eram áreas prioritárias de intervenção. Nós não vamos ter dinheiro, nem envelopes financeiros, como aqui foi dito, para fazer tudo. Estas imagens andam na internet, são imagens que mostram, temos ali um território, uma grande cidade, há ali um problema, havia ali um problema naquele caso, epá, vamos lhe dar cor, vamos mudá-lo, vamos fazer com que alguma coisa possa afugentar aquilo que é a insegurança, por vezes até uma má utilização de espaço. Vejam a rua de Lisboa, a Rua Cor-de-Rosa, estão hoje num dos rankings das 5 ou 10 mais bonitas do mundo, era uma rua difícil, com carros, com prostituição, com droga, etc., e onde ações de desenho urbano e da cultura conseguiram mudá-la, e ela hoje é uma zona muito interessante. E vejam pequenas outras intervenções que temos que fazer, isto no conceito de que não temos grandes envelopes financeiros, mas temos que apertar a faixa de rodagem, temos que dar mais espaço ao peão. O peão tem que ter muito mais segurança. E se não temos dinheiro para fazer todas as avenidas de Valongo e do Porto e das outras cidades, vamos ter que fazer estas ações de cocultura. Foi nestas ações de cocultura urbana, de planeamento tático, que surgiu aquela carta que vou-vos aqui mostrar, mostrando realmente que grande parte das cidades começam hoje a ter estes trabalhos de desenho urbano, porque realmente se os carros não podem chegar a todo lado, nós vamos ter que os limitar e vamos ter que dar outra prioridade àquilo que são as outras áreas. De resto, as pessoas que estão aqui na sala, ou porque já estiveram ou já leram, eu acho esta uma ideia fantástica da reciclagem de uma infraestrutura que é em Nova Iorque, não é? Que acabaram por fazer a Line Park, que é uma coisa magnífica, em que é um corredor verde que anda a uma escala muito mais alta para as pessoas caminharem, para poderem se sentar, para usufruir, para conviver, justamente porque a cidade transformou-se numa cidade de prédios e o espaço cá embaixo do peão acabou por não existir. E, portanto, são ações e operações desta natureza, como chegar a Valência e na escala da mobilidade para todos, fazerem uma coisa tão simples como esta. Nós temos que ter percursos acessíveis. Existe em Portugal uma lei que não é uma nota de orientações, é uma lei que é o Decreto-Lei 163, como sabem, de 06, de 8 de agosto, a Lei das Acessibilidades. E nós continuamos todos a dizer que aplicamos a lei, mas nós não aplicamos porque no terreno nós temos muita dificuldade em ver sistemas de continuidade acessíveis, confortáveis e inclusivos. O que é que Valência fez aqui na nossa vizinha Espanha? Pintou apenas uma passadeira. E essa passadeira pintada ao longo das ruas leva a que ninguém se atreva a meter nada em cima dela, porque fica-se assim a olhar, o que é que está ali? É um canal para pessoas com mobilidade reduzida,
para uma mãe com carrinho de bebê, para uma pessoa que tem mais dificuldades. E a própria gestão da própria Câmara sabe que não pode pôr um sinal de trânsito ali, não pode vir outro e pôr uma papeleira, etc, etc. Portanto, o que é que nós temos feito aqui em Valongo? E dando os parabéns a Valongo porque temos um trabalho inovador. Temos um trabalho inovador porque pensamos na cidade de Valongo na problemática depois de ter sido feito o plano de mobilidade urbana, depois de se ter da Câmara Municipal, já no mandato do Sr. Presidente José Ribeiro, ter tido uma preocupação por identificar os problemas que eram inacessíveis na ótica das pessoas com mobilidade reduzida, entendeu que era necessário continuar este trabalho de verificar o território que tinha. E da mesma maneira que eu tenho, e as pessoas que estão aqui que me conhecem, que tenho dedicado alguma parte da minha vida não só a trabalhar e a dar conferências, mas a escrever as minhas reflexões e a transformá-las em livros. Recentemente ela foi lançado A Cidade das Bicicletas, que é um manual que chamei Gramática para o Desenho das Cidades Cicladas, e este é para ficar aqui para a Câmara Municipal. Eu entendi, estava eu a acabar este livro, e agora vou fazer um parênteses, porque eu acho que ele tem alguma afetividade. Eu ontem descobri um e-mail exatamente de 11 de fevereiro, em que eu estava em Lisboa a estudar com a minha filha. Eu estava a trabalhar, estava no Starbucks, ela está a estudar medicina em Lisboa, e eu estava a trabalhar nas patologias urbanas da Carta de Valongo. E eu, como era domingo, e era uma chatice, estava longe da família, eu fiz um e-mail para casa e disse: família, patologias humanas entre patologias urbanas, pode ser o nome de um grande livro. E vai ser o meu próximo livro. As duas gerações estudam patologias, embora em contextos diferentes. Mas serão assim tão diferentes? Qual este denominador comum entre uma futura médica e uma engenheira dita urbanista, decoradora de exteriores? Os ciclos de vida são idênticos em ambas as circunstâncias. Simplesmente o tempo é muito maior no caso de vida das cidades. Mas ele existe, mesmo que ignorado por todos, e é absolutamente uma das equações relevantes a considerar quando planeamos cidades. As cidades também morrem. Esta semana iniciei um trabalho muito giro em Valongo. A equipa está muito entusiasmada, pois vamos ter de aplicar em Portugal, eventualmente pela primeira vez, de forma assumida, o método da acupuntura urbana, como forma de resolução de problemas tipo pavimentos sem passeios, buracos no chão e outras barreiras urbanísticas e arquitetónicas, ausência de descontinuidades urbanas, falta de iluminação pública, falta de árvores, ausência de estrutura verde necessária aos corredores pedonais e sombreamento, mas também a melhoria da qualidade do ambiente, o mobiliário urbano obsoleto, lugares com cheiros, lugares mal frequentados, lugares onde atividades menos lícitas afluem, lugares inseguros, lugares feios, lugares sem qualidade do ambiente urbano. Ou seja, eu e a Martinha estamos com o mesmo processo. Temos de fazer observação rigorosa, estabelecer o melhor diagnóstico e prescrever tratamentos, soluções e prognósticos eficazes para melhorar as feridas. Apenas umas são humanas e outras são urbanas. Mas tudo igualzinho. Tenham um excelente domingo, Starbucks, e mandei para a família. E ontem recuperei este e-mail. Eu acredito mesmo nisto. Eu acredito que nós podemos trabalhar a cidade desta mesma maneira, olhando para ela com esta afetividade, olhando para os problemas que ela tem, aplicando um método da acupuntura urbana, que é vamos trabalhar num certo sítio que tem problemas e esse problema pode, como dizia muito bem Jaime Lerner, pode acabar por reproduzir efeitos de longa escala. Nós, no caso de Valongo, estudamos várias áreas de intervenção. A Gandra, mesmo aqui ao lado, uma das grandes portas de entrada da área metropolitana do Porto durante muitas décadas. Alfena, Sobrado, o Campo e Valongo. E em todas elas identificamos as principais mazelas. De resto, o nome que o Sr. Presidente quer dar ao próximo livro, As Mazelas de Valongo. Identificamos as mazelas de espaço público, definimos um conjunto de estratégias, linhas orientadoras, fizemos a promoção do contributo da qualidade do ambiente urbano e criamos, com equipas multidisciplinares, fichas técnicas onde identificamos os problemas de cada sítio, de cada rua, e esses problemas foram avaliados numa tabela e foram classificados para nós sabermos qual o tal diagnóstico desta estrutura celular. E não é só o diagnóstico físico, muitos problemas nós fomos vendo. São problemas que, por vezes, também advêm
de correria do mundo, da vida apressada, das pessoas que se juntam e que não sabem muitas vezes quais são até os seus próprios destinos, como chegam a um sítio, a uma área metropolitana e têm que parar em algum sítio e têm que ir para o outro lado. São as pedras que se amontoam, são os caminhos e as ruas e as praças mal desenhadas, os lixos, os cheiros, tudo isto que provoca uma degradação da paisagem e que nós, nesta Carta da Cidade, vistoriamos, diagnosticamos caso a caso, damos propostas de correção, damos propostas de metodologias com propostas de referência, caso a caso, indo buscando ideias de outras cidades e de outros lugares, chegando aos próprios sítios, como aqui, por exemplo, a saída da estação, em que vemos que temos uma gigante escadaria para o próprio miolo da Gandra, mas não temos uma acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, já foi identificada e já está a ser trabalhada, mas mais do que isso, tentamos nesta carta, para além de identificar as patologias e as feridas e de as tentar curar, tentamos dar alegria. Quem não gostar dos sítios onde mora não vai ser feliz. Nós temos que dar cor às vilas e às cidades. As ruas têm que estar mais bem iluminadas. O nosso território pode ser uma bela exposição de arte contemporânea, através de muitas coisas que se podem fazer. E nós temos trabalhado todos em equipa com a Câmara Municipal, e permita-me que agradeça em particular à engenheira Ana Paula Marques, o esforço que fez connosco durante muitos meses a trabalhar nesta luta de uma carta que quer apenas dar este título de um dos livros mais incríveis que eu recebi pessoalmente, de Jaime Lerner, que diz: quem cria, nasce todo dia. Eu apenas espero que, à semelhança daquilo que tenho vindo a falar também sobre o tema de que as cidades devem se transformar em ginásios ao ar livre, e que muito bem a Câmara Municipal parece que ouviu e fez no terreno, e em particular o vereador que está aqui à minha frente, sabendo que há problemas, sabendo que nem tudo está correto ainda, sabendo que ainda há pequenas resoluções de conflito, mas perceber que num conceito de acupuntura urbana está-se a diminuir já a faixa de rodagem de alguns sítios e a fazer com que aí seja também um lugar para atletismo, para correr, para fazer o tal ginásio ao ar livre. Porque nós podemos fazer ginástica, fazermos atletismo e desporto na rua, sem ser propriamente dentro do ginásio, dentro de 4 paredes. E assim apanhamos vitamina D e ficamos melhor na saúde também. E, portanto, há um esforço muito grande da Câmara Municipal, já nesta matéria, que está vista aos olhos de todos. E por isso termino agradecendo a toda a Câmara Municipal o trabalho que tem feito, a todos os autarcas que estão aqui presentes, a toda a gente que trabalhou de forma direta ou indireta neste evento, dizendo-lhes, por fim, que acredito que a aposta seja nas futuras gerações. Eu acredito mesmo que nós vamos resolver esta situação, começando já, desde já, não só nas nossas atitudes, mas nas novas gerações. E que quando eu um dia voltar à Gandra e poder ver, por exemplo, que estamos aqui ao lado da Gandra, os meninos a jogar à macaca, alguns que foram até familiares meus que há 40 anos jogavam à macaca na Gandra, a jogarem à neca e a brincarem. Nesse dia em que nós conseguimos ver que essas feridas já estão abandonadas, nesse dia nós temos o trabalho feito e eu posso ir reformar-me. Bom dia a todos, bom trabalho. Paula, eu podia para ficares aqui para me fazeres companhia, que vamos, e enquanto Jorge Nunes toma o seu lugar, eu gostava de fazer uma pequena pergunta, ou umas pequenas perguntas, mas pode anunciar. Vamos passar para o painel Quadro Comunitário, que é Oportunidades para a Mobilidade, e chama ao palco o engenheiro Jorge Nunes, vogal Executivo do Norte 2020. Mostramos ali, ou mostraste ali, aquilo que é uma realidade hoje, que é os miúdos conhecem, os meus miúdos conheceram a cidade, e eu próprio, se calhar, conheci a cidade de Lisboa dentro do meu automóvel. Acabamos com uma imagem que é, talvez um dia voltaremos a andar na rua, a conhecer a cidade, sentir os cheiros dos jardins, o ambiente do parque. Mas falaste aí num tema que me suscitou a seguinte pergunta, que é a questão da saúde pública. Posso aceitar? Porque isto também pega depois com os instrumentos financeiros e os recursos financeiros que estão à disposição, ou que poderão estar à disposição das autarquias e das autoridades. Há aqui um vetor que é muito importante, que é, uma coisa é o custo do investimento, do cimento, da alteração, do desenho urbano, do planeamento, do projeto, e outra coisa é os custos indiretos que não estão lá. Isto é, quantos acidentes, quantos mortos, a poluição e o efeito que teve a poluição na cidade, porque tem carros a mais, por hipótese, e qual é o peso que tem na saúde pública e o custo que tem na saúde pública,
Enfim, tudo isto deveria estar incorporado numa BIMBI, chamada Excel, numa BIMBI, de modo a que se extraia dali o efetivo ROI, o retorno do investimento, porque não pode ser apenas em indicadores de passageiro quilómetro transportado, ou de densidade, ou quantos miúdos andam na rua. Não, tem uma parte que é económica e muito financeira, que é, por exemplo, a redução de saúde, de doenças derivadas à poluição, ao stress, mas também àquilo que é a segurança e a promoção da segurança rodoviária. Eu não lhe vou fazer a pergunta se na análise dos ROIs e dos projetos que são submetidos para candidaturas a fundos, se estas variáveis se estão lá metidas, mas conceptualmente elas deveriam estar metidas. Paula, e depois o Jorge, que depois passaria a fazer a sua apresentação. Sim, elas deveriam estar metidas e mesmo no âmbito da mobilidade têm sido já colocadas no sentido de que nós temos que explicar, nós projetistas, quando projetamos uma rua, uma avenida ou uma praça, temos que identificar de que forma é que esse projeto vai contribuir para as metas das alterações climáticas. Temos que provocar isso, temos que mostrar isso. Mas ainda é um trabalho muito inicial e isso não é suficiente. Efetivamente, nós não temos contabilizado todos estes custos indiretos que advêm da ausência de planeamento e da ausência de termos a qualidade do ambiente urbano ser muito melhor. Quando eu dizia ali há bocadinho que nós poderemos desenhar as cidades para elas serem mais amigáveis e para permitir nós fazermos desporto na cidade, é justamente estar a dizer que nós, se calhar, com esse desporto ao ar livre, à saúde, nós podemos evitar tanta tomada de medicamentos, podemos ir muito menos ao hospital, porque nós sabemos que precisamos de melhorar as nossas condições de saúde. O país gasta menos. E o país gasta muito menos. Tem havido, assim, no terreno ainda não conheço estes dados, mas neste momento é interessantíssimo ver a preocupação que as áreas da saúde estão a ter relativamente à mobilidade, porque eu tenho sido frequentemente convidada para trabalhar em conjunto com... Elas têm interseção entre Exatamente, e portanto eu acho que isso é o caminho. Estas variáveis, Jorge, conceptualmente deveriam entrar nos projetos que são candidatos a recursos e a programas financeiros. Estas variáveis enfim, eu não lhe quero dar adjetivo nenhum, mas estas variáveis de saúde pública, de segurança, enfim, os dinheiros e os recursos públicos que são gastos e de inclusão deveriam estar metidas num processo de análise e de avaliação. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Farei os cumprimentos de seguida, portanto, para ir direto a esta questão. Naturalmente que as políticas públicas têm presentes todos esses aspectos. Desde logo, o que vai direcionar a eficiência energética, a mobilidade urbana, no âmbito de um objetivo de transição para uma economia com menos emissões, tem subjacente, desde logo, assim, uma maior segurança na cidade. Os cidadãos querem uma cidade mais segura, naturalmente que as intervenções associadas aos projetos têm essa dimensão presente. Querem uma cidade mais saudável, naturalmente, assim que o foco é a redução de emissões de gases com efeitos de estufa, não é? Portanto, as questões que muito bem abordou aqui a engenheira Paula Teles. Querem uma cidade mais inclusiva, evidentemente que está subjacente a essas políticas, e, portanto, significa a concretização dos projetos apoiados com fundos comunitários, tem presentes estas preocupações de política pública. Mensurável, isso é possível mensurar o efeito ou naturalmente o impacto? Que, digamos assim, há fóruns, digamos, distintos para fazer essa aferição. Naturalmente, assim, no âmbito dos programas faz-se a aferição de determinados indicadores, metas a concretizar ao nível projeto e ao nível, digamos, global dos programas, digamos, mas não se faz este tipo de aferição, de, assim, as questões, assim, qual é o contributo da redução de emissões de gases com efeito de estufa para as questões da saúde, para, digamos, qual é o impacto que isso representa no sistema de saúde público. A estrutura verde nunca foi muito valorizada. A questão do planeamento verde das cidades, naturalmente, é uma questão muito relevante que aqui foi muito bem abordada. Assim. Evidentemente, assim, que esta estratégia de planeamento verde assim, se faz e se pode concretizar desde logo, previamente, com um planeamento inteligente feito nessa dimensão e nessa perspectiva de futuro, só pode. Por outro, os desafios que cada espaço ou cada território urbano tem, se está em crescimento, se está em situação de, digamos, de concentração urbana e de rentabilização de infraestruturas, as realidades são distintas, mas evidentemente que, digamos, esse trabalho está subjacente, digamos,
transversalmente às políticas públicas, a aferição, digamos, do impacto, digamos, em concreto, sistemas como, sei lá, como o sistema de saúde, enfim, não é aferido a nível dos programas, nem faz sentido que assim fosse, não há que replicar e ter... Mas faria sentido, imagina, se hoje já temos, por exemplo, no Código de Contratação Pública, onde o valor económico é o valor supremo, não é? É aquele que induz à escolha ou à indicação do vencedor ou do projeto vencedor. Também aqui na análise e na aferição de projetos para acesso a fundos europeus, essas matrizes deviam estar feitas por valores económicos. Neste caso, concordo inteiramente. Assim, agora, obviamente não é no processo de análise que se vai verificar quando... Concordo. Esse é um processo que tem que ser desenvolvido a montante e, digamos, invertido, digamos, à escala adequada para cada um dos instrumentos. Faz, lá, o Sr. Ministro de manhã falou, digamos, na questão do financiamento a ser mais direcionado para uma economia verde, prioritariamente, no fundo, assim, é montante que o processo... É claramente assim, na parte dos instrumentos de apoio financeiro a nível das ajudas comunitárias aos investimentos, é montante que tem que se introduzir algumas questões que são centrais, é na parte do planeamento, é no projeto, é nos cadernos de encargos para as empresas construtoras, é na parte da indústria, portanto, há aqui um trabalho relevante que há de ser vertido depois a uma escala mais fina, que estou de acordo que deva ser feito. Posso meter cunha? Só uma cunha rápida aqui. É importantíssimo. Uma cunha muito rápida. Mas é pública, era muito importante que no próximo quadro comunitário, se de alguma maneira se garantisse o desenho universal em todos os projetos. Era uma coisa que eu pedia, e sei que tem grandes funções nessa área. Uma coisa é dizer que o projeto que é acessível, e nós sabemos que todos os dias são construídos territórios que não são para todos. Torno a dizer como uma passadeira desenhada com cubos. Uma passadeira a cubos não é confortável para pessoas com idade reduzida. Era muito importante que o Portugal 2020 tivesse algum critério de exigência da aplicação do decreto-lei que existe em Portugal, bastava isso, e do desenho universal, para além que também poderia colaborar, então, no cofinanciamento a este planeamento que não tem sido feito, como uma forma, se calhar, mais eficaz de as câmaras municipais tendo dificuldades financeiras, dizer, pronto, não vamos só concorrer a financiamentos para o projeto, vamos também concorrer para planear no território de cada município, não é? Eu acho que isso pode dar aqui uma... Sim. No Portugal 2020, enfim, os planos de reabilitação urbana, de geração urbana, de mobilidade urbana, enfim, feitos cada um a escalas distintas, foram financiados. A qualidade com que os planos são feitos não é igual. Há seguramente excelentes planos, há planos médios, há planos menos bons. Fundaria assim que o caminho faz-se caminhando e a sugestão é excelente. Agora sim, a base da apresentação das candidaturas aos técnicos responsabilizam-se perante o dono de obra, enfim, pelo cumprimento dos normativos legais. Se o fazem de forma mais estruturada, mais consciente, com o conhecimento técnico que já existe, enfim, essa é uma questão que as autoridades não vão conseguir apurar. Enfim, agora, eu acho que é um trabalho a fazer, há melhorias a introduzir no próprio exercício de programação, planeamento da programação e de exigência de instrução dos projetos para que o mérito associado à avaliação dos projetos seja um mérito, digamos, mais elevado, claro que sim. Se quiser começar então a fazer a sua apresentação, ficamos agradecidos. E convido a Paula a ficar aqui comigo, porque assim fico melhor acompanhado. Em primeiro, quero saudar o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Vereadores, saudar os autárquicos presentes, saudar os colegas que intervêm no painel e, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, dirigir uma saudação ao Sr. Presidente da Câmara, agradecer-lhe o convite e felicitá-los pela organização deste fórum. Naturalmente, o município de Valongo, com este programa muito bem estruturado, que junta enfim, a experiência e o ponto de vista dos cidadãos, junto aos centros de conhecimento, junto aos responsáveis, digamos, por operacionalização de transportes públicos, junto às pessoas que fazem do melhor planeamento no âmbito da mobilidade para as cidades, como o fez agora aqui a Engenheira Paula Teles, que na sua apresentação, digamos, muito bem estruturada, focada naquilo que são os desafios, mas também preocupada com a questão do planeamento.
planeamento do futuro das cidades verdes, das cidades amigas do ambiente, das cidades sustentáveis, das cidades seguras. Queremos que os cidadãos querem cada dia cidades mais seguras, com menos acidentes rodoviários, querem cidades mais saudáveis. Enfim, e aqui a dimensão, digamos, da mobilidade também tem a ver com essa questão da saúde dos cidadãos. Querem cidades mais inclusivas, querem, naturalmente, cidades mais amigas do ambiente. É isto que, esta reflexão que a Câmara Municipal de Valongo aqui se está a promover, no fundo, é pensar, enfim, o presente, onde chegou, como chegou, e, acima de tudo, está a preparar o futuro da cidade. Falo de uma forma inteligente e falo com pensamento, digamos, atuando a nível global, mas está subjacente a esta preocupação, de forma inquestionável, enfim, uma articulação com grandes questões de escala global. Hoje há grandes tendências, enfim, como um forte crescimento, um crescimento exponencial da população a nível mundial, uma tendência muito forte para a urbanização da população, naturalmente uma procura muito mais intensa pelos recursos do planeta, recursos que são escassos, como a água, enfim, os minerais, e há aqui um exercício de governação que tem que ser feito, digamos, na articulação destas duas escalas. Evidentemente que estas grandes macro-tendências não afetam igualmente os territórios nem os países. A questão demográfica para nós tem uma leitura, uma dimensão, mas a questão demográfica para o continente africano e para alguns países em particular do continente africano tem uma dimensão completamente distinta da nossa. Aí os desafios, ou a Índia, os desafios do planeamento verde para essas cidades é um desafio, digamos, que não tem escala nem comparação com o desafio que tem os países europeus, não é só que tem Portugal, tem os países europeus. São desafios de outra escala, de outra natureza, que envolvem outra capacidade de agregação de conhecimento e todas as competências, digamos, técnicas e científicas à volta da resolução de problemas desta dimensão. Ainda assim, à escala que nós temos, no fundo, temos um exercício, digamos, mais focado não em fazer crescer as cidades para acolher mais pessoas, mas, digamos, em fazer melhor cidade, em fazer uma cidade uma cidade verde. Evidentemente, quando se está a fazer uma nova cidade, pode-se concebir uma cidade, planear uma cidade com todos os instrumentos que estão disponíveis a nível dos centros de conhecimento para poder fazer uma cidade de futuro. Quando estamos a consolidar uma cidade, temos que atuar muito mais, digamos, com estratégia para a cidade, mas muito mais no campo, do meu ponto de vista, aquilo que refere a engenheira Paula Teles. Assim, temos que atuar nos territórios, onde há problemas, de forma estruturada, coordenada e integrada para fazer esse avanço. No quadro destes grandes desafios estão, naturalmente, as questões das alterações climáticas, e cujos efeitos são são um problema de escala global e que atuam a nível, digamos, transversalmente em qualquer parte do planeta. Um problema registado digamos, um problema industrial registado, de grande poluição registado na China, pode facilmente atingir qualquer outro território, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, temos que ter essa percepção, e é assim que o trabalho se desenvolve, no fundo, localmente, mas com um pensamento global. E esta questão das alterações climáticas, no fundo, trabalhamos a questão da descarbonização da economia por alguma razão. O problema, digamos, trabalhamos no quadro de mudança de paradigma de uma economia baseada, digamos, nos combustíveis fósseis para uma economia verde, do conhecimento e amiga do ambiente, por alguma razão. Esta questão das alterações climáticas é seguramente o maior desafio presente da humanidade. A ONU, há outros desafios, nuclear, mas eu acho que esses controlam-se, são desafios grandes, mas enfim, há capacidade humana de os controlar. Aqui também eu acho que a capacidade humana de conhecimento, de inovação, a boa vontade dos Estados e, digamos, dos governos, das cidades, que têm um grande papel neste âmbito, e dos cidadãos, todo esse conjunto de vontade se há de congregar também para encontrar soluções. A questão é do tempo. A ONU esta semana revelou a sua grande preocupação num documento sobre a evolução das alterações climáticas e os problemas catastróficos que essa situação
pode acarretar, ou seja, faz um apelo aos decisores a nível mundial, no sentido de que é preciso fazer mais do que aquilo que está a ser feito. Também é verdade que enfim, não estamos parados, nem na mobilidade urbana sustentável, e o país está a fazer bastante já. Enfim, eu darei de seguida assim, um depoimento, uma apresentação desse trabalho que tem estado a ser feito, mas, digamos, está a trabalhar, a indústria está a trabalhar, o setor automóvel está a trabalhar, os centros de investigação, de inovação estão articulados, o poder político está articulado nesse processo, os cidadãos estão sensibilizados e assim, o processo não está parado, as coisas estão a funcionar. A oportunidade que os sistemas de informação estão a dar através das plataformas que se criam estão associados a este desafio. Portanto, sabemos que há um processo em mudança muito, digamos, estruturado, que seja no setor dos transportes, da mobilidade nas cidades, seja do transporte, do grande transporte de bens e mercadorias, por via terrestre ou por via marítima, seja no transporte aéreo. Também as companhias aéreas estão a trabalhar, naturalmente, para esta dimensão da mobilidade urbana nas cidades, através, digamos, da utilização de recursos a equipamentos de aviação, específicos para a logística nas grandes metrópoles e seguramente nas cidades médias, pelo menos. Portanto, este trabalho está a ser feito. Está a ser feito ainda esta semana, foi divulgada uma notícia, a União Europeia financiou um projeto de transformar um ferry num ferry elétrico para vencer uma distância média feita por essa via e fê-lo com êxito, com a autonomia necessária. Portanto, significa a evolução da mobilidade a nível fluvial, marítimo, na dimensão digamos, da energia elétrica limpa, há nos transportes de longo curso, há nos transportes na cidade, enfim, sejam nos transportes individuais elétricos, seja nos transportes partilhados elétricos, seja nos transportes autónomos e partilhados, onde sabemos que grandes plataformas nesse âmbito informáticas se associaram já à indústria automóvel, digamos, para preparar o futuro que aí vem nesse âmbito. No Portugal 2020, e especificamente no Programa Regional, há um objetivo temático dedicado, estou já na minha apresentação, não tinha percebido, dedicado à transição, enfim, à transição económica, enfim, digamos, em todos os setores de atividade. E financia, através da transição, digamos, para baixas emissões de dióxido de carbono, financia neste objetivo temático através da eficiência energética e da mobilidade urbana sustentável. Darei uma nota sobre isso, brevemente sobre as elegibilidades, também sobre uma reflexão breve sobre alguma evolução necessária nas elegibilidades e tentarei finalizar com a perspectiva do próximo período de programação e as oportunidades neste âmbito. Apresentarei alguns elementos breves de contexto, enfim, ao tema da eficiência energética e da mobilidade sustentável e depois, como disse, enfim, a energia na região norte, portanto, tinha produção e consumo, neste caso consumo de energia elétrica, estou só a pôr a parte, não a produção, mas só a parte de consumos de energia na região norte, enfim, a distribuição por NUT3, a área metropolitana com consumo de 54% está ligeiramente acima daquilo que é o peso da população e o peso da economia. O consumo de energia elétrica por setores, temos os três grandes setores, o comércio, o doméstico, o não doméstico e a indústria. Temos parte de consumos na agricultura, na iluminação das vias públicas, que é a fatura que pesa mais sobre os municípios, é uma fatura que pesa nos municípios, o gasto de energia na iluminação interior do edifício do Estado e outros. Naturalmente que este retrato não é indiferente àquilo que são o foco do financiamento em termos dos instrumentos financeiros da política comunitária.
O consumo doméstico de energia, uma nota sobre o consumo doméstico de energia por habitante na região norte. Tivemos ali uma quebra de 2011 a 2014 e, novamente, um aumento do consumo até 2017. Não há grandes diferenças em termos de consumo per capita no território. Enfim, as diferenças não são muito significativas. Outra questão, digamos, que tem a ver com o tema, é que as emissões dos gases com efeitos de estufa. A área metropolitana do Porto tem o peso, como é normal, tem mais. A área metropolitana concentra a atividade económica, concentra as pessoas, centros de conhecimento, concentra os serviços, concentra a população. Portanto, não está, de algum modo, digamos, não é muito diferente este retrato daquilo que é o peso económico de cada uma das NUTs, o peso económico e populacional de cada uma das NUTs no conjunto da região norte. Temos as emissões por setores, temos, enfim, a parte dos transportes, digamos, com uma das fatias principais, digamos, do contributo para as emissões de gases com efeitos de estufa, a indústria e a eletricidade e os fogos florestais. Falar agora de forma breve também sobre os apoios de Portugal 2020 à eficiência energética na região norte. E, portanto, quando falo que Portugal 2020 no apoio à região norte, falo naturalmente do programa regional e no programa no POCUR. No Norte 2020 apoia a eficiência energética em candidaturas aprovadas neste momento com 60 e 74 milhões de euros, investimento elegível 203, e o POCUR com os valores que estão identificados em baixo. Também uma breve referência às tipologias apoiadas com estes projetos, eficiência energética nas habitações, falar na habitação, digamos, na habitação social, eficiência energética nas infraestruturas públicas. É uma tipologia de investimento que está contratualizada com os municípios através dos pactos para o desenvolvimento e a coesão territorial, eficiência energética nos transportes públicos, a mobilidade urbana sustentável na prioridade 4 e 5 e a produção e distribuição de fontes de energia renováveis, digamos, integradas, digamos, como operações integradas nas duas primeiras tipologias de intervenção. A distribuição em termos de subregionais das operações aprovadas, do fundo por habitante, diria assim, as regiões estão apoiadas em algumas das tipologias de forma mais equitativa, noutras menos, mas acima de tudo também de acordo com aquilo que são as necessidades e as realidades associadas ao instrumento de política pública. No âmbito aqui uma identificação das tipologias para, digamos, no âmbito da mobilidade sustentável, digamos, estamos a falar do quadro de eficiência energética, o fundo aplicado às operações associadas à intervenção em habitações e nas infraestruturas públicas, e também a identificação de alguns dos principais projetos financiados através dos dois instrumentos, dos dois programas, o regional e o temático. Há projetos com dimensão em todo o território, enfim, aqui o Porto destaca-se com um montante financeiro mais significativo. Estava aqui a ver se apanhava aqui Valongo, que também é um município, é um bom executor de fundos comunitários, inquestionável, tem um bom desempenho no quadro da área metropolitana, tanto no que diz respeito a taxas de compromisso como a taxas de execução. Isso só pode resultar do facto de ter feito um bom planeamento, de ter, digamos, um envolvimento político muito próximo daquilo que é a execução dos seus, nomeadamente do seu plano estratégico de desenvolvimento sustentável, mas também de outros instrumentos associados ao PDCT, fazendo o planeamento, fazendo os projetos, fazendo as candidaturas, fazendo a execução, digamos, fazendo de forma próxima das equipes técnicas, naturalmente com equipes técnicas também envolvidas, competentes para esse efeito. Mas destacar que, enfim, não há só grandes projetos neste âmbito, enfim, na área metropolitana, no município do Porto, enfim, aparece Porto, Matosinhos, Gaia, Maia, enfim, compreende-se, o Centro Hospitalar de São João,
mas também aparece, sei lá, o município de Chaves, ou Bragança, enfim, Espinho, Valongo está aqui também, afinal está na lista, eu tinha razão no que estava a dizer, Valongo é um município eficiente nesse âmbito. Também, enfim, neste caso, as principais operações, segundo o fundo aprovado, também uma abordagem que pode ser interessante olhar para fazer algum comentário. No âmbito do apoio à mobilidade urbana sustentável na região norte, também para, digamos, na mobilidade urbana sustentável e na eficiência energética nos transportes públicos, os montantes aprovados até o momento no âmbito do Programa Regional Norte, em termos de fundo e em termos de investimento elegível, o mesmo no âmbito do POCUR. Se feita uma análise, que foi feita recentemente uma análise para o Conselho Regional, digamos, do contributo dos fundos do Portugal 2020 para cada uma das NUTs 3 da região norte, contributo que inclui os programas, naturalmente, só os programas temáticos, o COMPET, o POIS, o Capital Humano, o POCUR e o Programa Regional, portanto, esse que compõe a carteira de financiamento e de territorialização identificável para os fundos na região norte, já que não se consegue fazer, até o momento ainda não há condições para fazer no que diz respeito ao PDR, que ainda não sabemos o que é que a região norte recebe do PDR, onde é que são aplicados os fundos, quais são os principais projetos. Naturalmente, quem operacionaliza o instrumento sabe. Agora sim, em termos de recolha de informação para ter uma leitura integrada, essa informação não está disponível como para o MAR 2020. Neste quadro de avaliação, digamos, dos contributos dos programas temáticos e regional para o conjunto da região e, portanto, fazendo à escala de cada uma das NUTs 3 para perceber, enfim, há regiões NUT 3 que acedem de forma intensa ao sistema de incentivos, há regiões em que o acesso ao sistema de incentivos é muito reduzido porque o tecido económico é muito baixo, as consultorias disponíveis para as empresas também é muito baixa, e, portanto, há razões várias, mas queria salientar, onde eu queria verdadeiramente chegar, é que o POCUR, representando a região norte no conjunto dos programas regionais, dos 7 programas regionais do país, 32%, acima de 33%, estamos a falar de 7 programas regionais, portanto, neste caso também Açores e Madeira, o POCUR, o seu peso, digamos, no financiamento à região é só de 25%, portanto, significa aqui esta avaliação e, de algum modo, monitorização aquela que é a participação dos fundos na região norte, tem interesse para perceber como é que os projetos de investimento estão a ser concretizados na região com algumas das ajudas da Comissão Europeia. De igual modo, nesta imagem, a territorialização dos apoios é uma preocupação da gestão do Programa Regional e da Autoridade de Gestão, é prestar contas regularmente também neste âmbito para as regiões, para que assim os municípios, que recebem todos os meses informação desagregada dos seus projetos, mas também de todos os projetos que estão aprovados nos seus concelhos, portanto, num processo aberto e transparente, e também um exercício comparativo que permita, enfim, aos territórios fazer às sub-regiões fazer as suas análises, digamos, no quadro regional. O número de operações e fundo aprovado por programa e tipologia de investimento, também os principais beneficiários, aqui aparece a Sociedade de Transportes Coletivos, o município de Porto, Maia, Matosinhos, Gaia, Bragança, enfim, Profa, Santo Tirso, Arouca, vários municípios da área metropolitana. As principais operações, segundo o fundo aprovado, também este apuramento que nos permite ter alguma informação, enfim, de caráter mais transversal ao território. Neste último, antes de passar ao ponto final, dar nota de que, digamos, no âmbito da eficiência do programa regional, portanto, no objetivo temático 4, a transição para uma economia de baixas emissões em todos os setores de atividade, que são financiados ao nível da eficiência energética, a eficiência energética nas empresas, está aberto um aviso neste momento, é o primeiro aviso que subiu para as empresas no sentido de introduzir um apoio, digamos, à melhoria do processo da eficiência energética no processo produtivo, não, digamos, na parte edificada, é na parte produtiva, enfim, nas máquinas, na integração de funcionamento das máquinas, em máquinas mais eficientes, menos consumidoras de energia, portanto, mais produtivas. A concessão de eficiência energética, a gestão inteligente de energia e utilização de energia renováveis nas infraestruturas públicas,
onde estão 149 milhões de euros envolvidos, 97 dos quais através dos pactos para os municípios e 51,7 para intervenções na habitação social e nas IPSS. Portanto, abriu-se com a reprogramação aprovada no final de 2018, abriu-se a oportunidade das IPSS poderem ser consideradas como beneficiárias equiparadas a entidades públicas, quando para efeitos dos fundos comunitários elas são equiparadas a empresas. É este montante que está a ser, esperamos que a reação e a procura por parte das instituições sociais, cujo aviso termina agora em dezembro, início de dezembro, seja positiva. E temos a mobilidade urbana sustentável, portanto, para a promoção de estratégias de baixo teor de carbono, com uma dotação de 198 milhões de euros, sendo para os municípios poderem utilizar, ceder apoios financeiros neste âmbito, tiveram que elaborar os seus planos de ação para a mobilidade urbana sustentável. Fizeram os municípios de primeiro nível, aqueles que tiveram PEDU, fizeram-no, cada cidade fez o seu, fez um plano para a mobilidade, fez um plano para a regeneração urbana, fez um plano para as comunidades desfavorecidas. O plano da mobilidade teve que articulá-lo, digamos, com a escala de NUT 3, feito de forma perfeita ou não. A verdade é que foi um exercício de planeamento interessante, permitiu, interessante para uns, menos para outros, mas permitiu integrar operações e, a partir daí, poderem ceder aos apoios comunitários. As elegibilidades são conhecidas. Neste caso, enfim, para a parte das empresas, no fundo eu disse o que é essencial, também podem incorporar energias renováveis para a produção de energia para autoconsumo, como também as auditorias são apoiadas, sendo que as auditorias nas empresas são auditorias associadas ao processo de eficiência energética na empresa, não têm que ser necessariamente elaboradas por peritos certificados para o efeito. A elegibilidade nas prioridades de investimento do investimento 4.3, portanto, a eficiência energética para os equipamentos públicos da administração local. As elegibilidades são por demais conhecidas dos presentes, enfim, estou seguramente gente muito informada e preparada a trabalhar com estas matérias. Há alguma dificuldade de utilização da eficiência energética nos equipamentos da administração pública. Ocorreu alguma evolução de negociação entre o Estado português e a Comissão Europeia para melhorar a política de implementação deste instrumento de política pública. Essa evolução ocorreu já um bocadinho tardiamente, as primeiras candidaturas não tinham sequer procura por parte dos municípios, ainda assim a evolução que ocorreu não me parece que seja insuficiente. Há alguma dificuldade da parte dos municípios em concretizarem candidaturas para absorver estes recursos financeiros. Numa fase inicial, pareceu-nos que decorria mais de uma menor percepção da parte das equipes técnicas entre o que eram operações de reabilitação e operações de eficiência energética, misturando um bocado os investimentos, o que dava origem à ineligibilidade de candidaturas. Nesta fase, parece-nos que esse problema já não existe, há várias candidaturas que estão a ser aprovadas. Ainda assim, digamos, a forma de financiamento atual, em termos do apoio, levou muitos municípios a fazerem a opção de direcionar este apoio prioritariamente para a eficiência energética na iluminação pública. Apesar disso, há nesta fase de execução do programa em que a taxa de execução já vai bastante elevada, ultrapassar os 70% do programa regional, e há ainda alguma dificuldade de compromisso com a dotação financeira neste âmbito. Por isso nos parece que faria todo o sentido, numa reprogramação próxima, conseguir que, através destes recursos, se pudesse financiar, por exemplo, algo que permitisse com alguma rapidez absorver as ajudas da União Europeia em benefício da descarbonização da mobilidade, logo para financiando frotas municipais, que, digamos, à escala da região são muitos veículos que podiam ser substituídos por veículos híbridos ou elétricos, preferencialmente elétricos e em boas condições. As associações de bombeiros pela região circulam com dezenas e dezenas de veículos na estrada a transportar doentes todos os dias, portanto, deviam ser um beneficiário para poder aceder a
a este apoio, assim como as instituições sociais que tantos veículos trazem no apoio domiciliário. Portanto, é uma perspectiva que nos parece, do lado da autoridade de gestão, deve ser explorada para que estes recursos financeiros ainda disponíveis, que são significativos, estamos a falar nos pactos de 79 milhões de euros, as aprovações ainda estarão na ordem dos 35 milhões, portanto ainda não há aqui margem para melhorar, ir ao encontro de forma mais eficiente das necessidades do território. Neste âmbito seria a nota mais relevante que poderia deixar. Relativamente ao próximo quadro comunitário de apoio, o atual quadro comunitário de apoio tem 11 objetivos temáticos, tem um quadro, digamos, leitura complexa, não é? Quando se desagrega pelos eixos prioritários, pelas prioridades de investimento, não é de todo muito fácil, mas é assim que está construído e é assim que se executa. O próximo quadro comunitário de apoio vai ter 5 objetivos designados de política, que é, respectivamente, uma Europa mais inteligente, uma Europa mais verde, uma Europa mais conectada, mais social e uma Europa mais próxima dos cidadãos. Este último objetivo é o objetivo que interessa à política de cidades. É aqui que os municípios, as CIMs, têm que começar também a concentrar-se, perceber as elegibilidades possíveis neste objetivo de política, objetivo específico, significa é um objetivo importante, ao qual a Comissão Europeia dá grande relevância. É um objetivo que se pode financiar com elegibilidades de todos os restantes objetivos de política. Significa que é um exercício mais aberto e mais racional, do meu ponto de vista, porque há territórios que se devem financiar com instrumentos financeiros, com apoios financeiros que vão em conta aquilo que são as prioridades específicas desses territórios, e há outros que têm, digamos, prioridades que não são idênticas. Os territórios também não são idênticos, os desafios não são os mesmos. Portanto, há aqui uma necessidade, uma flexibilidade em termos de instrumentos de apoio financeiro para responder, digamos, de forma diferenciada àquilo que são as exigências e necessidades diferentes do território, sendo que, no atual período de programação, os municípios tiveram que responder igualmente, digamos, de acordo com o que estava disponível. Estava disponível para a regeneração urbana, para a mobilidade urbana sustentável, para as comunidades desfavorecidas. Todos tiveram que fazer um exercício, alguns de forma mais assertiva, porque, digamos, a dimensão do problema lhe o permitia fazer, outros tendo que fazer algum exercício mais imaginativo para uma boa aplicação desses recursos. Da parte do Programa Regional Norte foi elaborado já um documento que foi apresentado, digamos, que já trabalhado pela Autoridade de Gestão, a CCDR, e com representantes das empresas, do sistema das instituições de ensino superior, das CIM, recebeu contributos e foi apresentado ao Conselho Regional. É um primeiro documento que transcreve algumas linhas de intervenção para a região por cada um destes 5 objetivos de política. Estamos na fase de construir, enfim, um novo quadro, digamos, financeiro plurianual, 21-27. Os regulamentos estão em construção, portanto, aquilo que se impõe nesta fase é para quem pode e tem condições e conhecimento e necessidade de participar neste exercício, fazê-lo. Naturalmente não vão participar todos os cidadãos. Quando se faz o apelo à cidadania, há que saber que uns podem fazer umas coisas, outros podem participar em umas coisas, outros podem participar em outros, e outros não podem participar em nenhuma, e mesmo não podendo participar em nenhuma, não significa que não estejam a fazer outras coisas muito relevantes para o bem comum. E, portanto, para poder integrar algumas preocupações como aquelas que foram abordadas já aqui logo no início do painel, esse será o momento, digamos, no exercício da programação, que, digamos, de forma inteligente, tem que se colocar aquilo que pode ser o melhor foco, digamos, os instrumentos para um foco mais assertivo em termos da estratégia de desenvolvimento, de convergência económica, de reforço da coesão territorial e de competitividade da região no seu todo. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos 20 minutos atrasados face à hora que estava prevista e, portanto, o atraso começou de início e não propriamente nestas sessões que foram bastante interessantes. Esta mais eclética, porque nós gostamos do dinheiro quando ele nos chega à mão, mas todo o processo até o adquirir
às vezes nem sempre é fácil de assumir, mas é fundamental e é um contributo muito importante. Há muitas questões que eu gostaria de pôr, refiro apenas duas, mas não é para falarmos durante o almoço, provavelmente, que é, por exemplo, o financiamento para planeamento estratégico das cidades. As cidades devem ter já têm um plano diretor, eu diria que deveriam ter um plano diretor para isto, que é a descarbonização para a economia verde, e isso tinha que ser, enfim, de alguma forma ter um instrumento que fosse de alguma forma ajudado pelas câmaras e financiado para que seguisse essa linha, que permitisse uma linha condutora para os vários mandatos, para as várias legislaturas, de modo a seguirmos um guião. É nesta altura, se calhar, que vamos ter que fazer força, enfim, os interessados, e se calhar aqueles que têm alguma voz, ou aqueles que podem ter voz, para fazer com que isso aconteça. Agradeço a vossa presença, Paulo, pela companhia também, aqui enquanto o Jorge Nunes falou. Vamos para almoço e dentro de 1 hora, ou seja, às 2h25, voltaremos a esta sala. Conto convosco. Bem-aja. Convido todos os presentes a subir ao 2º andar, onde será servido um almoço volante.